Olá, meus amados e queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração, sobre a tua vida, sobre a tua família. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, pastor João, o Canela de Fogo. Nós estamos aqui no estado da Bahia, falando que Jesus é bom e o cão não presta. Nós estamos evangelizando, alcançando almas para o reino de Deus. Amados, nós, dia 2 de 6 de 2019, nós estaremos em Piaba. É próximo a Santa Bárbara, depois da Matinha. Estaremos ali fazendo uma grande ação social em função daquela comunidade. Estaremos desenvolvendo um bazar beneficente, manicure e pedicure, corte de cabelo, medição de pressão arterial. Nós estaremos levando pula-pula, lembrança para aquelas crianças, e pós toda essa prestação de serviço, nós estaremos também fazendo uma cruzada para alcançarmos almas para o reino de Deus. Então você que quer ver essa obra crescer, esse trabalho prosperar, inscreva-se em nosso canal aí. Inscreva-se, tem o sininho, toque o sininho, tem também um joinha lá, dá um joinha, e certamente Deus vai estar abençoando não só a tua vida, mas também a vida de muitas outras pessoas. Amados, eu queria falar uma palavra da parte de Deus para o coração dos irmãos. Eu queria abordar um tema muito importante, que é o tema da depressão. A depressão é um mal que tem assustado e se alastrado de uma forma muito grande pelo mundo. Nós sabemos disso, mas eu não quero falar não especificamente do mundo, quero falar especificamente do nosso país, do nosso território nacional, do nosso Brasil. Existem muitos acontecimentos de suicídio relacionado à depressão que as emissoras de televisão não mostram isso, não evidenciam esta realidade. Isso é preocupante, nós precisamos nos preocupar mais uns com os outros. A Bíblia diz em Romanos capítulo 13, versículo de número 8, o apóstolo Paulo disse: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Então, se nós amamos o próximo, temos que nos preocupar com a dor do próximo. Eu quero falar uma palavra da parte de Deus que está em Salmo 125, verso 1 e verso 2. O salmista disse: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Verso 2 ele disse: como estão os montes em volta de Jerusalém, assim é o Senhor em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Então você, nós não perdemos nada em confiar em Deus. Pelo contrário, nós ganhamos segurança, nós ganhamos proteção quando confiamos no Senhor. Por que eu usei esse termo? Eu, você, nós. Porque nem todos confiam em Deus, queridos. O salmista começa o versículo de número 1 do Salmo 125 dizendo: os que confiam. Então existe uma exceção, nem todo mundo está confiando, mas os que confiam no Senhor têm solidez, têm firmeza, tem alegria, tem paz, tem gozo no Espírito Santo. Então você permaneça confiando no Senhor e a vitória vai chegar para a tua vida e para a tua família. Eu queria falar, irmão, sobre o conceito da Bíblia sobre a depressão. Salmos 38, verso 6, o salmista Davi disse assim: fiquei desconcertado, encurvei-me ao máximo. O dia inteiro tenho andado entristecido. Então, observe que ele apresentou um dos sintomas da depressão. Ele não falou que ficou entristecido por algum momento, por alguns minutos. Ele ficou o dia inteiro entristecido. Isso é preocupante. Isso pode ser um sintoma de um problema que pode acontecer e agravar na vida das pessoas. Então, quando vier a tristeza, você precisa invocar imediatamente a presença de Deus, porque está escrito que diante da presença de Deus, a tristeza ela não pula, ela salta de alegria. Quer ver a tristeza embora? Chama Deus para perto, busca força no Espírito Santo de Deus. Deus vai te fortalecer, Deus vai alegrar a tua alma e a tua vida. Eu também quero dizer para os irmãos que não podemos espiritualizar tudo, nem tudo é Deus e nem tudo é o diabo. Tem pessoas que, por exemplo, a luz de casa foi cortada aqui no estado da Bahia, a Coelba. Aí alguém vai dizer: o diabo veio e cortou minha luz. Não, o diabo não corta luz, quem veio foi a Coelba, os órgãos competentes e responsáveis
pelo fornecimento da luz que vieram a cortá-la, pelo fato da pessoa não ter pago. Então, né, o diabo não corta a luz de ninguém. Né? Dependendo do estado, se for em Minas Gerais, o diabo veio e cortou minha luz. Não, lá em Minas, quem cortou tua luz foi a CEMIG, não foi o diabo. Então, em cada estado tem um órgão, né, competente que faz esse tipo de serviço aí. Também as pessoas costumam dizer, eu estava vindo para a igreja, o diabo furou o pneu do meu carro. Não, o pneu de carro fura. Então não podemos espiritualizar tudo, porque nem tudo é Deus, nem tudo é o diabo. Eu queria falar sobre a opressão e a possessão, irmãos. A opressão é um ato de oprimir, é um ato onde a pessoa está sendo alvejada, né, por pensamentos ruins, por pensamentos maléficos, por pensamentos tristes, por pensamentos angustiantes, por pensamentos de desânimo, de fracasso. Então a pessoa está vivendo uma opressão. A opressão, ela é bombardeada na mente. Por que na mente? Porque a cabeça é o equilíbrio do corpo. E já diz um adágio popular, quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então a cabeça é o alvo, né, das setas inflamáveis do maligno. É por isso que em Efésios capítulo 6 o apóstolo Paulo enfatiza, diagnóstica para nós que busquemos o capacete da salvação, para que possamos andar protegido das setas inflamáveis do maligno. Queridos, a opressão é basicamente isso, é uma pessoa que vive refém de pensamentos, refém de sentimentos que só lhe colocam para baixo. Então, pessoas oprimidas, elas estão muito relacionadas a esses sentimentos. E a possessão? A possessão é um ato de possuir, é quando a entidade ela incorpora no corpo de alguém e esse alguém fica, né, totalmente entregue àquela ação, né, da incorporação, aquela ação do inimigo que incorporou ao corpo. Então é diferente a opressão da possessão. Então analise que a depressão está muito relacionado à opressão e não à possessão, né? Por que a opressão? Porque homens de Deus foram oprimidos, passaram por momentos de pensar, né, barbaridades, digamos assim, oprimidos, opressão, mas não passaram por possessão, a possessão de forma nenhuma. Por que não a possessão, pastor João? Porque pela lei da física não pode habitar dois espíritos em um só corpo, ou é o de Deus ou é o do diabo. Então homens de Deus têm o Espírito Santo de Deus, mulheres de Deus têm o Espírito Santo de Deus. Então a possessão ela não pega em crente que é crente, porque o crente que é crente tem o Espírito de Deus sobre a sua vida. E a opressão ela acontece tanto para o homem de Deus como para aqueles que também não são de Deus, no sentido de servir, no sentido de praticar a obra de Cristo, né? Porque as pessoas dizem, mas eu sou de Deus, mas não pratica as coisas de Deus. Então, quem é de Deus não só ouve, quem é de Deus pratica também os ensinamentos de Deus. Então, a opressão, queridos, por exemplo, o salmista aqui em Salmo 38, verso 6, ele passou por um momento de opressão. E ele ficou o dia inteiro entristecido, o dia inteiro ele andou encurvado, encurvou ao máximo, ou seja, foi no limite. Então analise que a opressão ela aconteceu também na vida de Ana. Ana viveu oprimida, chegou um momento ali de angústia de alma, chegou um momento que ela estava triste, deprimida. O sacerdote chega e diz, mulher, até quando tu estarás embriagada? E ela diz, olha, eu não bebi bebida forte, nem vinho, eu estou derramando as minhas lágrimas perante o Senhor. Era como que um desabafo, aquela angústia, aquela agonia. A Bíblia também vai dizer em 1 Reis, capítulo de número 19, sobre Elias, que quando vai para o deserto, fugindo da ira de Jezabel e Acabe, ele entra debaixo de um pé de zimbro e pede a morte. Então, a opressão, ela surgiu na vida destes homens e mulheres de Deus. E nenhum de nós estamos isentos disso. Então, temos que ter muito cuidado. Então, querido, se tem um médico hoje, se tem os psicólogos, os psiquiatras, né, não custa nada nós buscarmos auxiliares para que possam minimizar situações que podem levar pessoas até mesmo ao suicídio.
É o caso daquela missionária ali no Rio de Janeiro. Teve recentemente um caso de um pastor aqui também na região. E quantos, queridos, não estão tendo a vida ceifadas pela opressão? Agora, o que é importante nós entendermos é que existem duas vertentes. A depressão pode levar a pessoa a uma possessão. Pastor, tem certeza disso? Com certeza. Por que pode levar uma pessoa ao estado da possessão? Porque quando a pessoa pensa, quando a pessoa vai para o ato do suicídio, aí evidencia de fato que ela estava totalmente entregue às trevas. Porque Deus jamais, tiraria a vida de uma pessoa de uma forma tão trágica, tão assim, dolorosa, da maneira que muitos são induzidos a fazer, como por exemplo pular de um viaduto, tomar um veneno, se lançar abaixo de um caminhão. Então estas ações evidenciam a ação direta de Satanás, que tem o principal interesse de ceifar as vidas, de levar as vidas para o inferno. Essa é a grande realidade. A Bíblia diz em João 10 e verso 10 que o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então a melhor escolha que eu e você, nós podemos fazer é Cristo. Abrace em Cristo, Fique firme com Jesus Cristo de Nazaré e você estará assim alcançando, as bênçãos, as dádivas de Deus para o teu coração. Eu quero deixar só 2 palavras para a sua reflexão, finalizando a minha participação. Salmos 34, versículo 18 e 19. A Bíblia diz que perto está Deus dos que têm coração quebrantado e salva os que têm espírito contrito. Deus, ele está perto dos que têm um coração quebrantado. Sabe, quando você diz assim, eu não posso, eu não consigo, mas o Senhor vai me ajudar, aí ele entra com socorro. Então, queridos, perto está Deus dos que têm coração quebrantado e salva os que têm espírito esmagado, o espírito contrito. O verso 19 é muito forte. A Bíblia diz assim, muitos são as aflições dos justos, mas de todas elas o Senhor os livra. Que Deus abençoe meus irmãos e meus amigos. Compartilhe esse vídeo e inscreva-se em nosso canal. Deus abençoe a todos e tenham todos um bom dia na presença de Deus.